A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje com muita alegria trago a vocês mais um comentário aí da CPAD. Estamos estudando esse trimestre que está maravilhoso, falando a respeito da supremacia das Escrituras. E hoje chegamos na lição de número 10, que vai tratar do seguinte assunto: as profecias despertam e trazem esperança. No decorrer da lição, vou buscar trazer aos irmãos aqui versículos que embasam aqui esse despertamento através das profecias do Antigo e do Novo Testamento e também essa esperança que essas profecias trazem a nós, tá bom? Então, de forma bem objetiva, vou tentar trazer desde o Antigo Testamento até o Novo esse despertamento e essa esperança, e também estaremos aí definindo algumas questões básicas, esclarecendo algumas nomenclaturas, tá bom? Como, por exemplo, profetas maiores, profetas menores, definindo o que é isso, tá bom? Então, nessa aula, eu tenho certeza que será muito enriquecedora para todos nós. Então, avançando, o texto áureo vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Agora eu chamo a atenção para você para 3 palavras descritas nesse texto áureo. Lê, ouvem e guardam. Bem-aventurado aquele que lê, isso é dedicação, isso é dedicação à palavra de Deus. Empenho. E os que ouvem, isso é atenção, isso é atenção, prudência, quando você ouve a palavra de Deus. E os que guardam, isso é zelo pela palavra de Deus. É zelo e apreço por essa palavra que é santa e poderosa. Verdade prática vai dizer: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Jeremias 1, do 4 ao 10, Joel 1, do 1 ao 3 e Apocalipse 1, do 1 ao 3. Eu não estarei fazendo menção para não tomar muito tempo no nosso vídeo, pois o meu objetivo é ser bem conciso em minhas palavras, bem objetivo aqui. Então vamos partir aqui para alguns comentários. Os irmãos que têm me acompanhado sabem que eu não leio a revista, porque o meu propósito aqui é trazer algo a mais, que irá agregar ali e até esclarecer algumas questões para os irmãos. Então, a primeira coisa, os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em 2 grupos. São profetas maiores, profetas menores. Tá bom? Precisamos ter isso em mente quando nós pegamos a nossa Bíblia para ler, tá bom? Referindo, tá, irmãos, aqui a nossa lição de número 4, que os irmãos lembram que nós falamos sobre a estrutura da Bíblia, como que ela foi dividida, e lá a gente lembra que tem os profetas maiores, profetas menores. Então hoje nós chegamos nesse ponto aqui desse trimestre. Então tem essa divisão, profetas maiores, profetas menores, e a definição para essa diferenciação verbal é a seguinte, A definição para essa diferenciação verbal é muito simples, tá, irmãos? Os profetas maiores recebem essa nomenclatura por conter em seus livros mais quantidade de versículos e capítulos, tá? Por isso recebem a nomenclatura profetas maiores, recebem podemos dizer assim, até esse título. Enquanto os profetas menores têm menos quantidade de capítulos e menos quantidade de versículos. Pode até acontecer de ter mais capítulos, porém, quando você soma os versículos, tem menos quantidade, tá bom? E nós sabemos que a questão dos capítulos e versículos foram colocadas, são bem atuais, que foram colocados, se não me falha a memória, por Agostinho,
Nós estudamos isso nas primeiras lições. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Antes era rolos, então tinha o rolo menor e o rolo maior. E por isso essa ideia de profetas maiores e profetas menores. Isso não tem nada a ver sobre níveis de importância. Tudo que se refere à palavra de Deus é importante. Todas as profecias que vieram da parte de Deus são importantes. Se está aqui como profeta de Deus, como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. E Pedro vai dizer, em 2 Pedro, ele vai dizer que homens santos de Deus, inspirados por Deus, escreveram as profecias, tá bom? Profetizaram. Então, todos esses homens, não há diferença, não tem grau de importância. Tudo que saiu da boca de Deus para o seu povo é importante para todos nós e por isso está registrado. Amém? Então, precisamos apenas entender, fazer essa diferenciação de forma objetiva para não fazermos não acabarmos aí aplicando de forma equivocada algumas questões. Agora uma coisa aqui, uma pegadinha para os irmãos, tá? É uma pegadinha isso aqui. Por que quando você pega o livro de Oséias, por exemplo, você pega o livro de Oséias, e o livro de Zacarias, e você vai perceber que o livro de Oséias e de Zacarias contém 14 capítulos, enquanto o de Daniel contém 12 capítulos apenas. Por que Daniel está classificado com os profetas maiores e não com os menores, sendo que ele tem menos quantidade de capítulos? Isso é muito simples, porque a quantidade de versículos contida no livro de Daniel é superior a desses dois profetas, que é o profeta Oséias e o profeta Zacarias, que tem 14 capítulos, porém versículos. Quando você abre o livro de Oséias, você faz a contagem, a cotação, vai dar 197 versículos apenas, mesmo que tenha 14 capítulos. O livro de Zacarias possui 14 capítulos, 211 versículos. Você somando os dois juntos, são 411 versículos. Somando, tá? Para comparar. Daniel possui 12 capítulos, entretanto, possui 357 versículos. Ou seja, 357 com a diferença aí de 54 apenas, somando os dois. Tá? Se você somar os dois, Oséias mais Zacarias, dá 411, dá uma diferença aí de 54. O Daniel perde por 54 apenas, para os dois. Então nós percebemos que há uma quantidade muito maior de versículos ali no livro de Daniel. Então por isso ele está classificado junto com os profetas maiores e não os menores. Amém? Compreendido? Então vamos avançar mais um pouco nessa lição. Uma coisa importante para nós entendermos aqui: os profetas maiores, os profetas e a profecia. A palavra grega propetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi. A palavra intérprete aqui, irmãos, por isso ela é aplicada no Novo Testamento, ela é aplicada como dom ministerial, como aquela pessoa que recebe palavras espontâneas, né, da parte de Deus para o seu povo, mas principalmente daquela pessoa que age na igreja como ensinador, como intérprete. Na suma, nós podemos entender que todo aquele que abre a Bíblia e a interpreta da forma que ela está, e a prega, a expressa, ele está fazendo o papel de um profeta diante da igreja. Nós estudamos isso em trimestres passados. Mas a questão é, o profeta da graça, o profeta do Novo Testamento, o profeta dos nossos dias, após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, esse profeta, ele tem essa conotação, ele tem essa função de ensinar, de doutrinar
de pregar, de despertar através da palavra, tá bom? Não existe em nosso tempo profetas da estirpe do Antigo Testamento. Aqui nós vamos entender que no Antigo Testamento a palavra hebraica para profeta é nabi, que significa vidente, traz essa ideia de vidente. E uma coisa interessante é que, se você for ver o formato dos profetas do Antigo Testamento, esses profetas eles recebiam visões, né? Eles eram visionários, recebiam visões e também ouviam a voz de Deus de forma plausível, de uma forma audível, tudo isso de forma bem evidente, tá, irmãos? E não existe uma separação, o comentarista colocou bem na lição, que não existe uma divisão, é indivisível um profeta, a visão da palavra do Senhor, a visão da palavra. O profeta ele tinha a visão juntamente com a palavra, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas ele sempre tinha uma visão, tinha a palavra do Senhor, ou tinha a palavra do Senhor e tinha uma visão, como nós vemos em relatos, por exemplo, de Jeremias. Amém, irmãos? Então, o profeta sempre ele tinha, Deus trabalhava com esse método, utilizando figuras, tá? E também palavras. Quando as palavras não eram suficientes, Deus utilizava sonhos. Quando os sonhos não eram suficientes, Deus utilizava figuras. Quando as figuras não eram suficientes, Deus utilizava os meios até meio radicais para nós, como temos o caso de Oséias, que o povo não ouvia mais a voz do Senhor, se envolveram de tal forma com a idolatria a Baal, que o profeta se colocava no meio da praça e começava a proclamar e todos davam as costas, não paravam para ouvir a palavra de Deus. E Deus amava tanto aquele povo que Deus queria que eles ouvissem a palavra. E qual foi o meio que Deus utilizou para chamar a atenção daquele povo? Deus mandou o profeta, deu uma ordem ao profeta, para ele ir casar com uma mulher impúdica, ou seja, com uma mulher de prostituições. E ele foi, como era o costume da época, compra essa mulher de prostituições e ele casa-se com ela, constrói um matrimônio com ela. E ali Deus, ele ordena que ele consume o casamento com ela. E qual que era a figura, qual que é o sentido que eu quero trazer para os irmãos? Qual que é a definição de tudo isso que Deus quis fazer usando essa figura literal, real, né? Deus ele pega, imagina a visão, Oséias mais uma prostituta que era conhecida naquela região, caminhando de mãos dadas pelas ruas. Todos conheciam Oséias, sabia que ele era o proclamador. A esse ponto já era o chato da época, que ninguém dava trela para ele mais. Mas quando viram aquela mulher passando por ele, isso chamou a atenção daquele povo. E quando eles olhavam para o povo, Oséias teve a oportunidade de pregar, de proclamar a profecia, e o povo começou a entender. Dessa mesma forma, assim sois vós. Da mesma forma que eu vou buscar ela, porque ela ia e tinha relações com os seus amantes, e Deus mandava, vai outra vez e busca ela, porque ela é tua mulher. Porque assim eu faço com o meu povo Israel também. Eles se afundam em idolatria e mesmo assim eu vou lá e trago de volta. Eu resgato, eu guardo e eu amo esse povo. Então essa era a figura. O povo olhava e ele trazia essa mensagem. Assim como eu vou buscar a minha esposa, assim como eu vou buscar a minha esposa na casa do amante, ela ama mais ele do que eu. Mesmo assim, eu vou até ela porque eu a amo e a trago de volta. Ela merecia ser apedrejada, ela merecia a morte, mas mesmo assim, por graça, eu vou e a alcanço. E Deus estava trazendo para aquele povo. Agora vocês sabem o real motivo de vocês ainda se manterem vivo, é a minha graça, é o meu amor por vocês. Então se volte enquanto é tempo. Então isso é uma palavra que nós percebemos de despertamento, e Deus trazendo ali a revelação do seu amor para com aquele povo, que é um amor incondicional. Amém, irmãos? Então Deus fala de diversas formas. Ele falava no Antigo Testamento e no Novo ele fala, nós podemos dizer no Novo Testamento
como eu disse, não existe profeta da estirpe do antigo, tá? Desse mesmo estilo, né, desse mesmo método que era utilizado no Antigo Testamento não existe no Novo, tá? O que existe é o dom de profecia, que é diferente do dom ministerial de profeta, tá? Nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque eu quero aqui concluir falando sobre definindo os livros. Mas a questão esses profetas do Novo Testamento, eles eram dotados, recebem do Espírito Santo uma mensagem ali espontânea, e assim o Espírito os inspira, os envolve, e assim eles trazem revelações ali do futuro, né, de livramentos que Deus vai dar e de diversas questões ali. O próprio Paulo vai dizer para Timóteo que Timóteo recebeu por profecia, ali pela imposição das mãos, ele recebeu um dom da parte de Deus. Ou seja, então, as revelações, profecias que vêm hoje, que nós encontramos, são essas. Profecias onde as pessoas dizem, olha, eu estou vendo aqui, Deus está revelando que você será um missionário. E Deus vai confirmando isso diversas vezes. Isso é dom de profecia, tá bom? E Deus, o próprio Deus, vai confirmando isso nos corações, e Deus vai revelando mais e mais para aquela pessoa, para o receptor dessa mensagem. Então isso é dom de profecia, não é dom ministerial de profeta, tá bom? Isso é diferente. Mas avançando, só por exemplo, eu só fiz esse comentário para fazer a distinção entre um profeta e outro, profeta do Antigo e do Novo. Esse profeta da estirpe do Antigo Testamento, ele encerra em João Batista. Depois de João Batista não se há mais profetas dessa estirpe. Louvado seja Deus. Agora nós somos apenas reprodutores dessas profecias, as quais Deus já deixou para nós, que é a palavra de Deus. E a nossa missão é proclamá-la, pregá-la. E nós estamos fazendo o papel de um profeta quando nós a pregamos. Então, avançando aqui mais um pouco, irmãos, essa era a definição. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juízo divino, predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, Isaías 7,14, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou, predisse a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Amém? Então os profetas Isaías e Jeremias foram profetas ali que profetizaram para o povo de Judá. Mas nós temos profetas menores também que profetizaram no reino de Judá, que foram contemporâneos ali de Isaías, como por exemplo, nós temos Oséias. Oséias profetizou juntamente com Isaías, com Amós, tá? Então, são profetas que ao mesmo tempo que são contemporâneos. Nós pegamos aqui, por exemplo, Jeremias, foi contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, ou seja, ele profetizou ao mesmo tempo. Só que enquanto Daniel foi levado para o cativeiro e profetizava no palácio, Jeremias profetizava aos miseráveis, Ezequiel profetizava, ele fica, na primeira leva vai Daniel, e em Jerusalém ainda permanece Ezequiel. Ezequiel vai depois para o cativeiro, mas ele fica lá animando o povo. E nós pegamos lá o texto, por exemplo, de Ezequiel 37, quando ele percebe que o povo estava desesperançosos. Eles já pensavam que não iriam mais voltar, que Deus não iria restaurar eles do cativeiro, não iria trazer de volta. E Deus mostra a revelação de como eles estavam por estarem dessa forma, desesperançosos, por perderem a confiança em Deus. Ele mostra que eles estavam como ossos secos, porque a esperança deles, eles diziam, a nossa esperança pereceu.
Então eles estavam como ossos sequíssimos. Quando nós perdemos a esperança, nós se tornamos como ossos secos. Nós perdemos a vida, perdemos o sentido de vida. Então nós percebemos que esses profetas foram contemporâneos e Deus foi trazendo despertamento, esperança. Quando o povo caía, ele levantava. O povo se ensoberbecia, ele abatia. O povo sempre, Deus foi guiando o povo através dos profetas. Sempre tinha um no deserto clamando. Morria um, Deus levantava outro. E assim sucessivamente. E aqui nós temos o profeta Ezequiel, como eu disse, profetizou ao povo no cativeiro, tá, irmãos? E Daniel profetizou ali no palácio. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requereria arrependimento e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ou seja, há uma diferença muito grande. Então, a gente precisa perceber isso. Porque o que dá a entender quando nós lemos o texto, a grosso modo, nós percebemos que o que dá a entender é que foram períodos distintos. Mas quando nós pegamos e lemos 2 Reis, quando nós lemos 1 Reis, nós entendemos, localizamos o profeta Daniel, nós localizamos Oséias, Amós, Obadias, todos esses profetas inseridos ali. Ali eles estavam profetizando. Tá, irmãos? Então, no período do reino dividido, ali estavam o profeta Oséias, o profeta Amós, profetizando sobre a idolatria para que o povo se arrependesse, despertasse para a vida, para tudo aquilo de errado que eles estavam fazendo, para que eles pudessem receber, de fato, a promessa, aquilo que Deus tinha para eles. Então, Ezequiel e Daniel. Só que a diferença é essa: enquanto um está no palácio, o outro estava lá fora. Mas você percebe que o cuidado de Deus, ninguém, irmãos, fica sem a palavra de Deus. Deus, ele não deixa ninguém desamparado. Pode ver, um profeta para aquele povo lá dentro, para os mais sofisticados, que são no caso os do palácio, mas há um profeta também aqui para os menos favorecidos, os que estão aqui fora, os mais pobres. Tem profeta aqui também. Em todo lugar tem profeta, irmãos. Basta nós abrirmos os nossos olhos. E o profeta que eu estou dizendo são pessoas que se colocam na brecha, que têm a palavra, a Bíblia no coração e estão preparados para toda vez que impulsionados por Deus pregá-la a alguém, tá bom? Então Deus ainda usa esses tipos de profeta em nosso meio. Então, o profeta Ezequiel e Daniel, como eu disse, foram contemporâneos. Jeremias. E agora vamos avançar mais um pouquinho. Os profetas menores. Os profetas do reino do norte. Amós e Oséias profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade. Amós e Oséias, isso. Ou seja, foi antes, Deus ainda estava dando um aviso, usou a mulher adúltera, a mulher prostituta, de prostituições, para poder revelar ao povo, convocar o povo, trazer para si, isso se ele se arrependesse. Mas o povo era obstinado e não se arrependeram. Como não se arrependeram, Deus enviou, como nós encontramos em Amós. Amós capítulo 4, nós vamos encontrar aqui esse momento exato do reino dividido, em 2 Reis, capítulo 14, se me falha a memória. Deus vai enviar primeiro a fome. Deus envia a fome sobre aquele povo. Ele vai dizer: também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltaste para mim. Ou seja, a intenção de tudo isso era trazer de volta o povo para ele. E o povo em idolatria. E veio de novo: além disso, retive de vós a chuva. O povo padeceu por falta de chuva. E Deus convocando: vem para mim, vocês são meus. Andaram, e ele vai dizer:
ele enviou a praga não, me perdoe, irmãos. Ele enviou a sede para aquele povo. Ele promoveu a sede. Andaram errante duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, não voltaste para mim. Ou seja, Deus fazia chover em um lugar. Quando eles descobriam que Deus fez chover, eles corriam para lá. Quando chegavam lá, já tinha se secado. E quando eles chegavam lá, Deus já ficavam sabendo, né? Em outro lugar está chovendo. Quando eles chegavam lá, já havia se secado a chuva. Então, isso porque não se voltaram para o Senhor. E ele vai dizer no final, mesmo assim, não voltaste para mim. E ele vai enviar a peste agora. A peste vai agir aonde? Na agricultura. Os gafanhotos vão destruir ali a economia daquele povo. E mesmo assim, não voltaste para mim. É o que Deus vai dizer no versículo embaixo. Depois Deus enviou o fogo. Vai dizer que Deus enviou uma das pragas como enviou em Sodoma e Gomorra, ou seja, fogo. E mesmo assim não voltaste para mim. Percebe Deus chamando o povo? Mas o povo era obstinado. Então Deus disse, portanto, no versículo 12 de Amós capítulo 4, versículo 12, portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você percebe que aqui é o encontro não para, como as pessoas pregam, como um arrebatamento, mas para a prestação de conta? Na verdade, um encontro que Israel não queria. Era o momento onde Deus desceria para confrontar o seu povo cara a cara. Eu enviei as pestes, mas vocês não deram ouvido. Agora eu mesmo vou descer. E eu quero ver se vocês não vão dar resposta. E esse momento, quando Deus ele desce, na verdade Deus iria enviar, é o momento que Deus tirava as mãos e Deus permitia que os sírios, que os babilônicos, Deus permitia que esse povo invadisse e que destruísse o seu próprio povo. E é por isso que todas as vezes que Deus fala que eu vou fazer, era Deus tirando as mãos e permitindo ali um povo, uma determinada nação que já era contra o seu povo, destruir esse povo. Temos a referência de Abacuque, temos a referência de 2 Reis 5, por exemplo, 4, que vai falar sobre essa questão. Deus tirando as mãos e deixando juízes. Deus, sempre que o povo se afastava dele, Deus tirava as mãos e permitia que Midianita vinha, permitia que Amalequita vinha, Amonitas vinha e ali destruía o seu povo. Então, irmãos, longe da presença de Deus, não tem de forma nenhuma jeito de viver bem. Não tem possibilidade nenhuma de alegria. Amém, irmãos? Alegria é só no centro da vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu já falei aqui sobre os profetas maiores, menores, trouxe aqui uma definição breve. Eu disse que eu não vou trazer aqui um conteúdo imenso, até porque o vídeo vai ficar muito comprido, mas apenas algumas coisas que irão agregar no seu conhecimento. Profetas do Reino do Norte, então Amós, Oséias, agora nós temos os profetas do pré-exílio, ou seja, antes do povo ser levado ao exílio. São Joel, são Miqueias, Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito, Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade do povo, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou, ou seja, predisse que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor. A restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. E temos aqui os profetas pós-exílio, que são o profeta, como por exemplo Ageu. E uma curiosidade, Ageu era o profeta mais velho, aqui que nós vamos encontrar no cânon, aqui entre os profetas
menores, tá? Desses profetas que eu citei, Ezequiel, Jeremias, todos eles, o profeta Ageu era o profeta velho, o profeta mais velho que tinha ali, o mais ancião que tinha era o profeta Ageu, tá bom? Não estou falando de tempo de carreira, não, mas é um profeta que já foi levantado ali em uma idade mais avançada, por isso é considerado um profeta que viveu muitas coisas ali na presença de Deus. Ele viu muitas coisas acontecer, tá? E aqui o profeta Ageu, ele vai falar o quê? Ele vai falar da casa, da glória da segunda casa. Ele vê aquele templo destruído pela ocasião do exílio, o povo veio e destruiu, e o povo lamentando, ele diz: vocês estão tristes porque a glória dessa última casa será muito maior do que a primeira. E ali a revelação que ele traz é sobre o templo, que o povo traria recursos, Deus enviaria recursos para que eles construíssem um templo muito melhor do que aquele que foi destruído. Amém? E isso também apontava para Cristo, tá, irmãos? A glória dessa última casa, que seria, no caso, a vinda do Messias, a vinda de Cristo sobre a humanidade, trazendo salvação e uma grande restauração. Aí a esperança do povo. Então, Ageu profetizou acerca disso. E os profetas após exílio, então, Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, Deus prometeu prover os recursos da construção. E assegurou que a glória da última casa seria maior que a da primeira. Zacarias também, após o exílio, que animou o povo, e Zorobabel, a concluir o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Bem? Então, esses são os profetas menores. Aqui eu gostaria de pegar cada profeta, irmãos, e trazer um resumo aqui muito grande. Eu posso até fazer isso fazer uma série de vídeos trazendo cada profeta, cada dia trazer um profeta, sabe? Gravar vídeos isolados falando acerca dos profetas menores, até dos maiores, para a gente entender o tempo, a cultura deles, para a gente compreender a mensagem também. A gente pode fazer isso mais para frente, mas aqui eu gostaria apenas de focar aqui nas profecias, tá bom? Porque esse na verdade é o sentido dessa lição. Essa é a ideia aí dessa lição aqui, central. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Jonas, uma curiosidade, Jonas possivelmente ele profetizou no mesmo tempo ali de Jonas, né, que profetizou também, o profeta Jonas. Temos o profeta Naum e o profeta Obadias, tá, que são os demais profetas que temos aí nesse cânon dos profetas menores. E também uma curiosidade, esse livro na Bíblia hebraica, você pega, vamos trazer aqui a ideia de rolos, tá? Porque era assim que era escrito no Antigo Testamento, assim que era escrito na Antiguidade. Tinha-se o rolo do profeta Isaías, ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, tá? O profeta Isaías. O rolo do profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel. E os profetas menores eram um rolo só, tá? Não há divisão desses profetas. Eles fazem parte de um globo só, tá? E é por isso que muitos deles profetizaram junto ali a um período, tá? Para os irmãos aí entenderem, né? Eles profetizavam todos ao mesmo tempo ali em um período, mas um em cada lugar, né? Porque Deus não precisa de duas pessoas no mesmo lugar, né? Mas um em cada lugar, um em um determinado tempo, outro em outro, tá? E Deus ele
ele usava esses profetas menores. Por isso que é um livro só, porque a maioria deles, na verdade, estão envolvidos em um mesmo plano, em um mesmo contexto, em uma mesma história. Tá? Isso aqui é uma curiosidade apenas. Mas vamos aqui, vou estar lendo para os irmãos aqui rapidamente. O profeta Jonas foi enviado para pregar a Nínive, a capital da Síria. A mensagem era a destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu a Deus, cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum vai profetizar a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Aqui nós vemos na cidade de Nínive, o povo era tão cruel, por isso que foi destruída. Deus deu a primeira oportunidade, se converteram, Deus os abraçou e eles voltam às velhas práticas. Eles eram tão ruins que eles matavam o povo. Eles faziam como uma prática antiga, né? Eles colocavam como madeira um em cima do outro e tacavam fogo. Essa era a crueldade desse povo. E por isso veio um grande juízo sobre eles também, porque nada fica sem punição. E o livro do Apocalipse. Agora nós temos, né, um livro do Novo Testamento, que é o livro da revelação do Novo Testamento, é o Apocalipse. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem, em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta-se a revelação de Jesus Cristo, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o canão do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Louvado seja Deus. E aqui eu vou finalizar a lição, mas antes de finalizar eu vou passar algumas referências aqui importantes, porque a lição que nós estudamos hoje, o tema dela é as profecias, e não apenas os profetas, tá? As profecias despertam e trazem esperança. Então, vou trazer algumas referências de Deus trazendo despertamento e de Deus trazendo através da profecia do Antigo e do Novo Testamento também, trazendo a esperança através das profecias. E aqui nós vamos ver aqui, por exemplo, despertamento. Eu já citei aqui Amós 4, você pode anotar para estar fazendo menção na sua sala de aula. Amós capítulo 4, versículo 6 até o 12. Você pode ler Ezequiel 37, que é um versículo de despertamento. O povo estavam como mortos porque estavam perdendo a esperança e Deus vai e os desperta. Vocês não podem viver assim, vocês têm que se levantar, vocês têm que crer, porque a esperança de vocês sou eu. Amém? Sem a esperança, o povo permaneceria do mesmo jeito. Isso é despertamento. E nós temos no Novo Testamento, sobre despertamento também, nós temos Apocalipse 3, a carta à igreja de Laodiceia. Isso é despertamento. Deus chega e fala: conheço as tuas obras, sei que não és nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, e eu vomitarei da minha boca. Dizes: rico estou, enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabeis que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim colírio. Eu repreendo e castigo aquele tantos quanto amo. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é uma palavra de despertamento. Vocês acham que vocês estão ganhando, mas na realidade estão perdendo. Acham que estão perto de mim, mas estão muito distante. Eu estou do lado de fora, não estou nem dentro, mas vocês não perceberam. Amém? Então isso aqui é uma palavra de despertamento. Mas irmãos, teriam muito mais, tá? Mas eu estou passando algumas referências, porque a Bíblia tem uma gama imensa de profecias que falam a respeito, que vem despertar, que vem trazer esperança. Agora, a esperança, a primeira esperança que nós temos na Bíblia está registrada em Gênesis 3,15,
que é quando o homem cai do seu degrau de perfeição ele perde para o pecado, Deus faz uma sentença. E essa aqui é uma profecia, a primeira profecia da Bíblia em relação a Cristo, que traz esperança para a humanidade. Vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Essa aqui é a primeira profecia que fala em relação a Cristo. Hoje Satanás venceu a Adão, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, Satanás. E essa foi a palavra de esperança. Uma palavra de esperança também nós encontramos em Isaías 9, no versículo 12. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E vai dizer, até no versículo 5, ele chega no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a palavra de esperança. Palavra de esperança. Isaías 60 vai dizer: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vem sobre ti. E vai caminhando o texto, falando sobre esperança, uma profecia para o tempo do fim. Avançando aqui mais um pouco, caminhando para o fim, tá, irmão? Mais 2 versículos que eu vou citar para os irmãos aqui. O primeiro é Apocalipse 21, irmãos. É o último, na realidade. O último versículo, Apocalipse 21, vai dizer: olha que palavra de esperança. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já passaram. Amém, irmãos? Eu vou ler somente até aqui, mas se você continuar, você vai ver que coisa maravilhosa essa profecia dada por Deus na igreja do Apocalipse. Então eu mostrei aqui profecias de despertamento e de esperança no Antigo Testamento e as mesmas no Novo Testamento. Então você percebe como é atual tudo isso que foi dito pelos antigos, pelos profetas levantados por Deus. Uma coisa é certa: tudo que foi profetizado do Antigo Testamento, muitas coisas que foram profetizadas em relação a Cristo, em relação a cativeiro, a punição dos homens, se cumpriram. E hoje, no período que nós estamos, em Mateus 24, alguns capítulos ali, nós percebemos que alguns versículos do capítulo 24 já se cumpriram. O que mais falta? Apenas o Evangelho alcançar o seu apogeu, atingir toda a humanidade, porque ainda há limite para ele, mas alcançar toda a humanidade, então virá o fim. E a volta de Cristo. São 2 coisas apenas. E a pergunta que fica é: nós estamos preparados para o reencontro com o nosso Senhor, para esse reencontro glorioso? Então fica com essa pergunta. Eu queria trazer aqui um conteúdo mais biográfico, voltado para a biografia de todos os profetas, mas isso nos tiraria do foco da lição, tá bom? Então, como eu disse, eu vou trazer aqui, mais adiante, vou trazer aqui vídeos trazendo biografia de cada profeta menor, tá bom? Isso para auxiliar os irmãos aí e trazer uma compreensão melhor. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida, espero estar te ajudando. Se eu estou te ajudando, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para outra pessoa. Se foi bênção para você, será para outra pessoa também.
Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa.